A gente vai falar agora de alimentação e de como ela interfere no funcionamento do nosso intestino. É muito comum ouvir as pessoas se queixando que quando comem um determinado alimento, o intestino não funciona bem, sente o corpo inchado, a barriga alta. Tem gente, inclusive, que passa mal. Mas por que isso acontece? É o que a gente vai saber agora aqui no estúdio com o cirurgião gastroenterologista Guilhermino Nogueira. Doutor Guilhermino, bom dia. Bom dia, Pedro. Pode sentar. Obrigado pela presença e conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Eu já queria começar perguntando para o senhor, existe algum alimento ou tipos de alimento que eles provocam isso nas pessoas? Deixar ela com o corpo mais inchado, dificuldade para ir ao banheiro, o intestino não funcionar bem? Existem sim. O que a gente precisa, o que é muito importante a gente diferenciar, é se você tem alguma alergia alimentar, se você tem alguma intolerância alimentar. As alergias alimentares, elas se manifestam normalmente através de reações na pele. Os pacientes ficam vermelhos, inchados, podem inchar a boca, por exemplo, com uma alergia a camarão, certo? Essas alergias, você ingeriu qualquer quantidade de alimento que você tem alergia, você vai manifestar esses sintomas, e os sintomas podem ser desde leves, sintomas cutâneos, sintomas da pele, até sintomas mais graves, respiratórios, digestivos e até levar a um choque anafilático. As intolerâncias alimentares, que é que pode se manifestar mais como no trato digestivo. Por exemplo, a mais famosa, a que tem mais gente acometida, é a intolerância à lactose. Ou seja, alguns pacientes, algumas pessoas têm uma deficiência numa enzima. Elas têm pouco essa enzima no organismo. Sim. Essa enzima, ela digere um açúcar que está dentro do leite, que compõe o leite. Se você tem pouca enzima, você não digere isso e você termina ficando inchado, distendido. Pode evoluir, inclusive, com diarreia, flatulência. Falando sobre outros alimentos, doutor, porque chegaram várias perguntas sobre essa situação, tem uma pergunta que é bastante curiosa. A Carolina diz o seguinte: eu estou amamentando e gostaria de saber como minha alimentação interfere no funcionamento do intestino da bebê dela, que tem 3 meses e só mama. A alimentação da mãe pode interferir no funcionamento do intestino do bebê? Pode sim. Não só a alimentação, como as medicações que ela, porventura, venha a usar, mas a composição do que ela come interfere sim na composição do leite, porque é ela quem fabrica. Inclusive, existem alguns alimentos que podem interferir na composição do leite, fazendo com que a criança tenha mais cólica abdominal. Que tipo de alimento, doutor? Então, é interessante que você, durante a amamentação, você tenha ainda mais uma alimentação extremamente equilibrada, balanceada, composta por fibras, verduras, legumes, que ingira bastante água para que o seu leite tenha qualidade e que você possa, assim, nutrir bem seu filho. A dificuldade do funcionamento bem do intestino está relacionada ao consumo de muito alimento industrializado? Perfeitamente. Um grande pecado, eu acho que de todo mundo hoje, é a gente consumir muito alimento industrializado, praticar pouca atividade física e ingerir pouca água. Essa combinação é uma combinação muito ruim para a saúde do intestino, que pode levar a problemas intestinais como constipação. Tem outra pergunta que chegou aqui, a Anne Bellarmino. Eu gostaria de saber se hidrocolonterapia faz bem para a saúde do intestino. Primeiro hidrocolonterapia é lavar o intestino com água, tá? É você fazer através de uma lavagem retal em grande quantidade para você limpar o intestino. Não existem benefícios comprovados dessa prática do ponto de vista científico. Existem alguns praticantes, hoje a gente sabe essa prática ela vem crescendo, mas a gente não tem evidência científica de qualidade mostrando que isso é uma prática adequada, que inclusive em alguns casos pode ser prejudicial. Assim também como o abuso de substâncias laxantes. Eu sou constipado e eu estou sempre tomando laxante. É preciso ter muito cuidado. Até porque nem sempre as constipações elas são de causas simples, que a gente chama de causas funcionais, a constipação simples ou constipação funcional. É necessário, em alguns momentos, a gente investigar
se essa constipação não tem uma causa secundária, se não pode ser secundária ao uso de algum medicamento que você faça, alguma doença como hipotireoidismo que você tenha, ou até mesmo os tumores do intestino, que podem eventualmente alterar o hábito do seu intestino. Seria uma conexão do intestino com o cérebro, por exemplo? A conexão do intestino com o cérebro hoje está cada vez mais em voga. É um assunto fantástico, principalmente quando a gente começa a falar dos micro-organismos que vivem dentro do intestino, a flora intestinal da gente. Hoje a gente sabe que tem inúmeras doenças, isso tem muitos estudos científicos mostrando, e cada vez mais aumenta esse volume de estudo, inúmeras doenças que estão relacionadas à nossa saúde do intestino. Tanto que hoje a gente denomina o intestino como o segundo cérebro, porque muitas substâncias extremamente importantes para a gente, que inclusive atuam lá no nosso cérebro, elas são produzidas, na verdade, no intestino. E boa parte dessas substâncias não são produzidas pelas nossas células, e sim por essas bactérias, que podem ser nossas amigas, mas a depender do que você faz com a sua alimentação e com a sua prática de atividade física, elas podem não ser tão amigas assim. A gente sempre escuta os médicos falarem assim: você precisa comer mais fibra para poder funcionar bem o intestino. Isso. Em que alimentos a gente encontra essas fibras e que a gente pode colocar na nossa alimentação, no nosso cardápio? Isso, de fato, é extremamente importante, tá? A gente deve ingerir mais fibra e, principalmente, as fibras vêm através de verduras, legumes, trigos em farelo como aveia, isso. Tem outra pergunta aqui, doutor, que eu queria lhe fazer. Diz o seguinte: eu gostaria de saber o que devo fazer, porque eu tenho um filho de 11 anos e ele tem um intestino lento. Ele chega a passar 5 dias sem ir ao banheiro, eu tenho que usar medicamentos. Ela pergunta, a mãe ou o pai aqui, pergunta se deve procurar um especialista. Sem sombra de dúvida. Não é natural, hoje é muito difícil a gente definir o que é constipação. Constipação é um atraso na evacuação, a sensação do paciente, normalmente a gente define como, evacua menos de 2 vezes por semana. Mas não é só isso. A própria dificuldade em evacuar, ela pode ser considerada como constipação. E nesses casos, a gente sempre recomenda, procure um especialista, porque ele vai fazer uma história clínica completa, identificar se existe algum fator que possa ser eliminado e que resolva essa constipação. Pode ser até uma intolerância a algum alimento, né? Pode sim. Pode ser intolerância a alguns alimentos que, quando identificado e retirado da dieta, isso se resolva. A pessoa pode fazer isso em casa, começar a testar os alimentos? Por exemplo, cortar o leite, o glúten, que está tão na moda essas dietas? Até pode, tá? Mas eu acho que quando você tem a ajuda de um profissional e quando ele tenta identificar os seus sintomas, o aparecimento dos sintomas com a ingestão dos alimentos, através das perguntas que ele vai te fazer, é muito mais interessante para você. E mais eficiente, né? E mais eficiente, perfeitamente. Doutor Guilhermino, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Eu que agradeço. Bom dia para o senhor e bom trabalho. Obrigado.